Então, dito isso, vamos partir para a nossa visão do índice Bovespa. Quem está aqui comigo já há bastante tempo, coloca aí no chat 2 para eu saber que você está ouvindo a Super Quarta já há algum tempo. E se você está aí pela primeira vez, coloca 1 para eu saber. Por quê? Porque se você está aqui há mais tempo, você sabe que eu esperava uma correção. Na verdade, eu acho que eu torcia para uma correção, né, pessoal? Eu já vinha falando aqui que a bolsa tinha que cair lá dos 134 mil, nada sobe em linha reta, a bolsa tinha que cair, tinha que fazer uma correção e ela veio, tá? A turma aí já é mais velha de guerra, então a Adriana, aqui o Engenharia, o Agostinho, o Valdir, olha lá, o Ricardo, então beleza, o Zé, pessoal aí que tá mais tempo aqui, ou me acompanha regularmente, beleza. Sabe que eu comentei que eu esperava que a bolsa caísse, né? E uma, duas, três, estamos indo para a quarta semana. Essa semana não é de queda mais, tá? Essa semana a gente tem uma semana já de briga, uma briga intensa. A gente sobe em alguns dias, cai em outros. Então nós estamos parados ali no 127. Mas a correção está vindo. O mercado ficou meio que pesado e eu já vou falar os motivos que deixaram o mercado pesado. Eu vi que tem pessoas que colocaram um ali, o Duque está pela primeira vez, então, o Arthur, Ronaldo, quer dizer, tem uma turma que está aqui pela primeira vez. Deixa eu só me apresentar melhor então. Eu sou o Gustavo Lobo, eu fui analista de ações minha carreira toda, né, como profissional de mercado, fazendo cogestão. Eu não era analista de escrever relatório, quer dizer, fui um período lá, fiz alguns relatórios e tal na corretora, mas depois eu já caí na mesa de operações. Então eu era o buy side, né, sempre fiz buy side, que é alocar capital dos clientes da corretora, né, carteiras administradas e fundos que a corretora administrava. Depois eu passei para um asset, fui ser sócio de um asset, aí eu era diretamente nos fundos que esse asset distribuía via diversas corretoras. Saí da corretora e fui para o asset. Então, eu sempre gostei de fazer análise para alocar capital. Esse negócio de escrever relatório nunca foi muito a minha praia, não. E aí foi onde eu me encontrei. Fiz carreira, fiquei bastante tempo fazendo isso daí. Dava aula também. Sempre trabalhei no Rio de Janeiro, dava aula também numa faculdade lá, no MBA de uma faculdade. E em 2015, por estresse e uma série de fatores, eu saí do asset, vendi minha parte, fiquei só dando aula. E aí resolvi montar esse projeto online, FIA Black, Projeto Milhão, por aí vai. Então, hoje eu vivo disso, mas com meu dinheiro, fazendo a gestão do meu capital. É isso, esse sou eu. Um ex-profissional de mercado financeiro. Analista, né? É a minha especialidade, eu sei, é a única coisa que eu sei fazer, analisar a empresa. Bom, então voltando para o mercado, pessoal, a gente teve uma semana, estamos numa semana muito pesada, por uma conjunção de fatores. Primeiro, uma possível não queda, né, tão acentuada do juro americano como o mercado esperava. Isso daí, de certa forma, impactou, pesou no mercado. Por quê? Porque se eu tenho uma queda de juro lá fora, eu automaticamente tenho uma realocação de capital indo atrás de risco. E isso geraria um fluxo para cá, pressionando o dólar, jogando o dólar para baixo, né, e alocando capital principalmente em títulos ou em renda variável. O gringo adora setores de altíssima liquidez, como financeiro, entre outros. Não é à toa que esses setores estão muito fortes, andaram na frente, subiram antes. E todo início de tendência ou retomada de tendência, ele acontece dessa forma. Primeiro você tem ações de liquidez andando, porque é um capital que maior entra. Esse capital maior ele precisa de liquidez. Ele não entra em ativos de segunda linha, terceira linha, ou conhecidos também como small caps. E eu passei, por exemplo, por isso no asset. Eu não me lembro bem o ano, não sei se foi 2000... não me lembro o ano, 2012, 2013, não sei. Tinha feito uma análise de Bematec. E levei lá para o asset, porque eu era analista, e você tinha toda uma equipe que tomava decisão, cujo head, que é o cara que tomava decisão, porque não é uma bagunça, né? Não é porque eu quero, eu faço. Não, tem lá todos os analistas sentam, né? E tem o head que decide se a análise será aceita para tomar de decisão ou não. E ele não quis entrar por liquidez. Realmente, era uma justificativa interessante, porque o movimento, a liquidez diária do papel era muito pequena na época, se eu não me engano, acho que era 3 milhões dia, se não me falha a memória, e isso era muito risco para o fundo.
entrar no papel de baixíssima liquidez. Então, quando uma grana maior entra, ela procura liquidez, fato. Então, ela movimenta setores como financeiro, materiais básicos, que são setores que dão a liquidez para essa grana. Depois, a gente tem um segundo movimento, que são empresas menores, que agora começam a receber liquidez, uma vez que as maiores já cumpriram um movimento. Então, essa é uma dinâmica de toda a tendência. Principalmente o setor financeiro, que recebe muito gringo. Então, ele anda primeiro, tá? Sinalizando mais ou menos uma tendência. Bom, então se eu tenho uma queda de juros lá fora, automaticamente eu contrato um fluxo de capital para cá. E aí o mercado essa semana meio que ficou, né, preocupado na expectativa de que o juro lá fora não caia como poderia, ou na mesma intensidade como o mercado esperava. Então a gente fala de risco sistêmico. Logo que a gente tem um reajuste do mercado. Essa é a notícia, porque tem muita gente que gosta de notícia. Por que está subindo? Por que está caindo? Precisa justificar. Então, essa é uma das justificativas. Tá? A segunda é um gasto adicional de linhas de crédito para a indústria que o governo lançou. É algo bem grande. Por que isso é risco? Ele vai fazer, se eu não me engano, via BNDES, ou seja, é mais dinheiro no mercado, é mais pressão inflacionária, é uma grana que... Qual a contrapartida de gasto? Ou é uma grana que, mais uma vez, a gente vai fomentar endividamento, escolher campeões, setorizar, ou seja, aí começou novamente, a gente começa novamente a entrar numa política que lá atrás não deu certo e o mercado, então, exige mais risco, muda um pouco o rumo. Essa é a justificativa para essas 3, 4 com essa semana de correção, sendo que essa semana a gente não está caindo ainda. A gente não está caindo, mas não cai por bobagem, né? Porque se a gente vier abaixo de 126.500, a gente já volta para mais uma semana de queda. Mas então assim, é um mero ajuste. Aonde nós temos então sustentação para essa correção? Primeiro é 125 mil pontos e a melhor 120 mil pontos, por ali, 121 mil, 120 mil. É onde a gente tem a melhor sustentação da análise técnica, se pode chamar de suporte, é a melhor região de suporte. Se a gente tivesse hoje trabalhando em 120 mil, eu estaria bem mais confortável de alocar. Então, no momento, a gente está no meio do caminho ali. Tá? E estamos numa semana de briga. Numa semana onde não está muito bem definido, né, se voltaremos à alta ou se essa correção vai se estender. É interessante, no mercado de renda variável, que os ventos mudam muito rápido. Né? A gente tem essa mudança, essa variação de humor bem rápida, tá? E se você olhar, o mercado exigiu mais risco para esse janeiro. Então a gente tem aqui curva de DI, curva de risco Brasil, exigindo mais risco para o mercado. Só que tem um detalhe, né? A gente tem essa mesma curva numa queda livre desde 2023, né? De março de 23, por ali. Então a gente vem num momento de queda, de forte queda. Então, para quem ainda está preocupado, a gente, olhando para os números do mercado, a gente não tem ali nada que preocupasse, ou seja, não tem de forma numérica no mercado ou através de indicadores de ativos negociados em bolsa, nenhuma precificação de uma catástrofe interna, aquilo que a gente consegue ver. Porque tem uma diferença muito grande, tá, pessoal, entre o que a gente consegue ver e o que a gente não consegue ver. O que a gente consegue ver? Aumento de gasto público, aumento de imposto, isso tudo a gente consegue ver. O que eu não consigo ver? Se o Putin vai apertar o botão vermelho, se o coreano vai invadir o coreano de baixo, se a China vai para Taiwan, isso eu não consigo ver. Eu não consigo ver se um novo bichinho pode aparecer igual foi 2020, eu não consigo ver. Agora, eu consigo olhar para o gasto público, tem gente debruçada sobre isso, e gente grande, né? Gente que ganha bem para isso, e tesourarias bancárias trabalhando com isso. Então, isso a gente consegue ver. Ok? Então, diante até onde nossos olhos alcançam, o mercado não está precificando nenhuma catástrofe. É uma correção natural. Particularmente, eu gostaria de ver esse mercado no 121 ou 120 por ali. Essa seria uma região maravilhosa para o mercado vir e dar
excelente oportunidade de aumentar posição naquilo que eu gosto, naquilo que a gente gosta, que você já analisou e que você acredita que pode levar você à aposentadoria, multiplicação, criação de renda passiva. Bom, sobre o índice Bovespa é isso. Estamos no meio de uma correção, de mãos atadas, não tem muito o que fazer, temos que aguardar. Se a gente tem uma ou 2 semanas mais positivas, pode ser que a força, da tendência de alta, a força compradora, seja maior do que eu posso imaginar. Ou seja, eu esperaria uma correção no 121, eu gostaria de ver. Mas se eu paro no 125, a leitura que eu tenho? Eu tenho uma força compradora maior. Ok? Esse janeiro gringo saiu, ou pelo menos está negativo. Né? Tudo bem, a gente sai de 110 ali no final de 23 para 134. Então o gringo, esse capital de curto prazo, né? Esse capital rápido, ele já saiu. Né? Sobrou o que pra gente? Sobrou agora aguardar para ver se a pressão compradora ainda vai acontecer. Só para fechar esse assunto aqui, para a gente já abrir para perguntas, que é o seguinte, pessoal. Quem movimentou isso aqui foi gringo. Logo, eu tenho institucional e pessoa física que nem foram para a bolsa ainda. Se eu tenho uma queda na Selic mais acentuada, não sei, de repente o Banco Central faça isso, vai começar a bater na cabeça da pessoa física a necessidade de correr mais risco e até do institucional para bater, por exemplo, um CDI da vida. Então, o fluxo pode vir. Beleza?